Olá, tudo bem? Eu me chamo Lucas Corrêa e sejam muito bem-vindos ao meu canal literário. Hoje nós vamos conversar sobre Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. Esse livro já apareceu 2 vezes aqui no canal, no vídeo da Feira do Livro da USP, onde eu adquiri ele. Aí eu mostro um pouquinho da feira, os livros que eu adquiri lá. E também no 12 livros para 2024, porque esse aqui é um dos livros da lista. E foi o livro que eu comecei, inclusive, dos 12 livros da lista, eu comecei por esse aqui. Confesso que eu queimei um pouco a largada e eu li esse bem no finalzinho de 2023. Um pouquinho antes de virar o ano eu já peguei ele para ler. Enfim, porque tava difícil a leitura ali dos Miseráveis, eu decidi dar uma distraída e eu já aproveitei e peguei esse aqui. Então eu queimei um pouco a largada. Mas vamos falar com um pouquinho mais de detalhes sobre esse livro. Esse livro foi lançado assim póstumamente, na verdade. O Hemingway morreu em 61 e foi publicado em 64. A esposa dele acabou editando e publicando esse livro. Foi escrito ali nos anos finais do Hemingway, só que lembrando lá do seu passado, lá de 1920, sua juventude ali. Então funciona como um livro de crônicas, na verdade. Ele vai narrando uma série de experiências dele em Paris, um pouco sobre a vida de escritor, os muitos encontros que ele teve com algumas personalidades ali da escrita ou da arte. Lembrando que nesse período Paris era assim, era o grande centro cultural, o grande centro artístico, enfim. Então ali tem muita coisa e para o Hemingway fazia muito sentido ele estar ali, né? Então é um livro basicamente de crônicas, que foi justamente o que eu não sabia. Eu achei que era uma história, eu não sabia que o Hemingway ia ser o narrador, que ele ia estar contando a história deles. Eu achava que tinha uma história, por fim, etc. Porque eu fui parar nesse livro, na verdade, por conta do filme Meia Noite em Paris, que conta, esse livro serviu de base para o filme. Só que assim, muito superficialmente. Eles não estão adaptando isso aqui para o cinema, nem nada do tipo. É mais a essência da coisa. Lá tem uma coisa de volta no tempo, né? Uma coisa meio mágica. E ao mesmo tempo, o personagem principal de lá não é o Hemingway, né? E tem todo um roteiro ali para a história também ser conduzida. Esse aqui não, né? Como eu falei, são crônicas soltas dele. Não tem uma temática, não é uma narrativa, né? Não é um romance, começo, meio e fim, não sei o que, aquela história. Não, são crônicas mesmo dele. Então eu esperava que fosse assim, tipo adaptação, o filme fosse adaptação do livro. Então quando eu li de fato, eu vi que não tinha nada a ver, na verdade, que era a essência da essência da essência. Não era uma adaptação, de fato, era realmente uma referência que eles tiveram ali, né? Que, aliás, eu não sei nem se isso é verdade. Eu vi assim por cima, não fui super pesquisar, ver se o filme realmente foi baseado nesse livro, não sei. Eu vi por cima e me interessei. Tanto que eu fiquei em dúvida na Feira do Livro da USP se eu compraria O Velho e o Mar, que é também dele, ou Paris é uma Festa. E acabei comprando Paris é uma Festa. Então, assim, tem alguns pontos, né, legais aqui que o Hemingway aborda, mas como não é uma história e assim, o objetivo não é criar personagens, etc., são reflexões curtas, assim, sabe? Você percebe que não tem um grande aprofundamento nessas questões. São coisas que ele menciona que me chamaram a atenção, né? Então, uma coisa muito interessante é essa própria referência a outros autores que ele conversou, que ele encontrou. Tem uma parte específica só para falar do Fitzgerald, mas ele menciona James Joyce, Ezra Pound, depois também a Gertrude Stein. Então, assim, são personalidades que a gente já ouviu falar em algum momento e que aqui são mencionadas, e algumas ele conversa, mesmo que rapidamente. A Sylvia, da Shakespeare & Company. Ou que ele aprofunda mesmo. O que ele mais fala mesmo é o Fitzgerald, que tem aí um trecho do livro só dessa vivência dos dois. Mas os outros são mencionados e que, com certeza, para quem gosta desse universo da literatura, reconhece e se interessa, né? Fiquei com muita vontade de conhecer a Shakespeare & Company. Foi muito interessante que eu estava lendo o livro e uma colega de teatro minha estava na França e ela postou uma foto da Shakespeare & Company. Então achei bem interessante, gostaria muito de conhecer.
Outra coisa muito interessante é que ele menciona os russos, tem um capítulo específico para ele falar do contato dele com a literatura russa e o quanto ele gosta, ele acha impressionante e tal. E eu gosto muito de literatura russa também, então isso é legal, ver também a impressão deles de muitos anos atrás, também tendo esse maravilhamento assim com os russos. E acho que tem uma coisa muito interessante, que obviamente, como o Hemingway é escritor, ele fala muito sobre as dificuldades dessa profissão, de você conseguir um emprego, e sempre entra naquele conflito de escrever para se manter, porque querendo ou não, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas e tal, ter nossa vida, ou escrever aquilo que você realmente acredita, que é artisticamente interessante, que, sabe? Então fica esse dilema o tempo todo, arte e dinheiro, né? Como que sobrevive, como que você precisa pagar suas contas, então você precisa estar publicando coisas, mas ao mesmo tempo sabendo que talvez essas coisas não sejam as mais interessantes, não seja aquilo que você gostaria de fazer, né? Tem muita aquela coisa que eles precisam de inspiração, precisa de tempo, precisa de... Enfim, então esse debate é levantado em diversos momentos, né? Uma profissão que às vezes é desvalorizada, que é difícil ter uma oportunidade legal de emprego, que eles acabam se colocando em outras áreas que não eram necessariamente o grande interesse deles, por exemplo, escrever para jornal, escrever notícias, e que às vezes não era 100% interesse, mas enfim, precisa levantar uma grana também, ou justamente ceder um pouco a sua obra. Tem uma discussão dele com o Fitzgerald sobre isso, aliás. Se você, vamos dizer, diminuir a sua obra para que ela fique mais aceita, fique mais simples, fique mais... enfim, se isso é certo ou se não é. Então, tem assim umas pinceladas dessas discussões, mas como eu falei, o objetivo não é falar especificamente dessas coisas, nem aprofundar muito. São coisas, né, experiências que ele narra, que você pega e se coloca na reflexão. Mas eles não vêm nem aprofundar, nem trazer uma resposta para isso. Enfim, e sobre a minha experiência com esse livro, para falar a verdade, eu não gostei tanto assim. Eu me arrependi, eu acho que eu devia ter pego O Velho e o Mar. Porque aí ali sim é uma história, um romance, tem assim a sua reflexão, são personagens, etc. Crônica talvez não seja a coisa que mais me interesse. Eu nunca parei para ficar lendo muito, mas não me atrai muito. Eu gosto de ter um objetivo. Então, quando tem um livro, tem um tema a ser mais discutido, mais aprofundado. É lógico que não é só aquilo, tem personagens com outras questões, tem todo um desenvolvimento, tem toda uma narração da vida daquelas pessoas. Mas crônica é literalmente episódios mais soltos, eles não necessariamente estão ali numa linearidade, eles não estão interligados com... Entende? Então, essa falta de um tema, digamos assim, me incomodou um pouco, com o que fez que eu não gostasse tanto assim. Ele é super tranquilo de ler. Se a pessoa estiver muito empolgada, ela termina em um dia, assim. Ele não é um livro muito longo, já eu vou mostrar ele com mais detalhes. Então, ele não é um livro muito longo, dá tranquilo para ler, assim, rapidinho. Os capítulos são bem curtinhos, tem um só que é um pouco maior, as letras são grandes, espaçamentos, então assim, é bem tranquilo de ler. É uma leitura simples, agradável, mas não me interessou, não foi assim, nossa, que livro incrível, meu Deus. Não foi um primeiro contato com o Hemingway que eu gostaria. Eu acho que eu vou me interessar mais pelas outras obras dele, assim, essa talvez não foi a maior. Tem um episódio também no final, acho que é o penúltimo capítulo, que eu achei extremamente bizarro e um tanto desnecessário também. Mas enfim, então fica aí o meu comentário sobre Paris é uma Festa. Eu fui com uma impressão, depois vi outra, né, descobri outra, mas não foi uma leitura que super me agradou, assim. Não é ruim, muito, né, longe disso, mas eu esperava um pouquinho mais e eu acho que eu vou gostar mais das outras obras dele do que dessa especificamente. Acho que Crônica talvez não seja lá muito pra mim. Então aqui a capa é da Bertrand Brasil. Eu acho que eu falei a editora errada no vídeo, então desconsiderem, assim. Aqui atrás tem um machucadinho assim, mas... É um tipo de material, aqui eu solto na capa, que ele é meio fosco, sabe? Ele acaba pegando um pouco as coisas, enfim. Aí tem as orelhas.
Aqui no final tem uma foto do autor, né? Enfim, então como eu falei, a edição é bem tranquila, porque olha só como é o tamanho da letra, elas são bem espaçadas. Os capítulos, ó, são bem curtinhos. Vamos ver aqui o início de um. Por exemplo, aqui. 1, 2, 3, 4 páginas, tá vendo? E aí tem bastante diálogo, o que deixa o espaçamento ainda maior. Aqui no meio é legal que tem umas fotos num tipo diferente de folha. Cadê? Aqui, ó. Tem várias fotos, que é bem legal. A Shakespeare & Company. É bem legal isso. Então é mais ou menos... Por isso que eu falei que a leitura desse livro é bem tranquila, né? Ele tem 250 páginas, mas com essa diagramação, com esse espaçamento, etc., e com essas folhas no meio, é muito simples de ler. Quem quiser dá para ler em um dia ou em poucos. Eu que quis ler com mais calma, assim, fui lendo bem pouquinho mesmo. Mas tá aí um pouco mais de detalhe do livro para vocês, né? Eu não tenho tanto costume de gravar, porque geralmente os livros estão na capa. Mas agora que eu já li, dá para mostrar mais da edição para vocês. Então por hoje é só. Você que gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva para receber os próximos vídeos aqui do canal.